Bom, e na semana passada, alunos das escolas adventistas da América do Sul conheceram a surpreendente história contada no filme Opostos. E teve gente que se identificou com a lição de vida da obra. De norte a sul do país, nossos repórteres encontraram histórias que também são exemplo de superação. Confira agora. Em 2009, alunos do curso de jornalismo do UNASP apresentaram como trabalho de conclusão de curso o vídeo documentário Opostos, que de imediato encantou quem prestigiou pelo tema de superação. A história chamou a atenção dos líderes mundiais da Igreja Adventista e o que era um trabalho de conclusão de curso se transformou em um projeto cinematográfico internacional. Na semana passada, 8 anos após a primeira apresentação, a nova versão do filme Opostos foi apresentada para todos os alunos da educação adventista em 8 países sul-americanos. O filme inspirou não só alunos, como também pais e professores, seja pela identificação ou pelo exemplo dado pela história dos protagonistas. Mas, apesar da ampliação de vagas no país, apenas 14% da população chegou ao ensino superior. Para alguns, permanecer em sala de aula é um percurso tão natural quanto subir um degrau de cada vez. Já para outros, é como nadar contra a correnteza. Em um Brasil de realidades opostas, nós vamos contar algumas histórias que reforçam a ideia de que a educação transforma realidades e diminui desigualdades. Uma infância marcada pela vontade de transformar a própria história. O que me marcou mais na minha infância foi a presença da minha mãe. Mesmo sendo uma mulher analfabeta, mas ela tinha consciência que os estudos é a melhor forma da pessoa poder vencer na vida. Aconteceu um fato marcante na minha vida. Quando eu tinha de 7 para 8 anos, uma pessoa, um adulto que me ensinava, por não ter conhecimento, rasgou uma cartilha e jogou em cima de mim. E disse que eu era... A palavra foi essa, disse que eu era burra, que eu era incapaz. Hoje, aos 38 anos, Ana Karina é pedagoga e aproveita a oportunidade para mostrar que é possível superar os próprios limites e dificuldades. Eu tive traumas, mas que com essa experiência eu passo para eles que quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, nós conseguimos vencer. E que Deus é construtor de sonhos. E de onde vem toda essa força? Tudo posso naquele que me fortalece. As dificuldades que Rodrigo viveu na infância despertaram em seu coração o sonho de ir além. Eu me lembro de minha mãe saindo para limpar casas. Lembro do meu pai, que era motorista de caminhão, mas muitas vezes ficava desempregado. Bem, a trajetória até aqui, ela passa pelo ano de 1999, quando eu cuidava do banheiro, limpava banheiro lá no IASP. Depois eu passo a ser monitor, né? Depois coordenador disciplinar, eu passo a ser vice-diretor ali no Instituto Adventista São Paulo. Terminando a pós-graduação, nós somos chamados para a direção da escola e aqui estamos servindo ao nosso Deus. Se eu posso sonhar, eu também posso realizar. Se eu me dispuser a realizar esses sonhos, Deus cuidará deles. Deixar de estudar nunca foi uma opção para Marcos Valadares. Desde os 8 anos, enfrentou o trabalho junto com a mãe. Criado em uma comunidade carente de Belém, no Pará, viu muitos de seus amigos serem presos ou assassinados por conta do envolvimento com o crime. Mesmo com as circunstâncias e os amigos dizendo o contrário, ele nunca desistiu de estudar. Já na minha fase de pré-adolescência, eu tinha uma carga horária de trabalho que era similar à de um adulto. Saía do trabalho, ia para a escola e mesmo brigando com o sono, conseguiu se tornar professor. Mas eu tinha uma meta, eu tinha um foco. E eu sabia que para conseguir conquistar o que estava à minha frente, eu precisava estudar. Hoje, Marcos é pai de 4 filhos, todos eles com suas histórias marcadas pela educação adventista e pelo exemplo que ele deu. Administrar uma instituição de ensino é um grande desafio, mas não há quem valorize mais a educação do que aqueles que foram salvos por ela. Natural de Canguçu, Rio Grande do Sul, o diretor do Instituto Adventista Paranaense perdeu a mãe aos 6 anos e o pai ainda na adolescência. O 6º filho de 8 irmãos. Logo cedo teve que trocar os estudos por trabalho. Eu cheguei no IACS com 18 anos para fazer a 5ª série primária. E aí tive uma bênção muito grande de Deus e daquela escola. Eu julgo que foi isso
que definiu o que eu sou hoje. Daí para frente, ele não parou mais. Fez 2 faculdades, pós e até mestrado nos Estados Unidos. Mas o que me deixa segura é que o Gilberto ele aprendeu a ser dependente de Deus. Eu moro em Santa Cruz, é bem longe aqui do colégio, cerca de 2 horas de distância, então eu acordo 4 horas da manhã, pego um ônibus e um trem para chegar aqui. Preciso toda uma rotina aí bem organizada para eu conseguir conciliar tudo isso. Conciliar trabalho e estudo sempre foi uma dificuldade para o carioca Arlindo Batista. Hoje ele trabalha como professor auxiliar durante o dia e faz faculdade de História à noite. O fato de eu acordar muito cedo e precisar ir dormir muito tarde acaba atrapalhando um pouco. Estou precisando me disciplinar para que eu consiga concluir tudo que a faculdade me pede. Arlindo foi um dos funcionários do Colégio Adventista da Tijuca que assistiu ao filme Opostos. Ele se sentiu inspirado pela maneira como a educação conduziu a trajetória do personagem. O fato dele entender a importância dos estudos e aplicar isso na vida dele. A Nicole é uma menina muito meiga, amiga, que as pessoas podem confiar nela. Ela é estudiosa, ela gosta muito de ler, tanto que o sonho dela é ter uma biblioteca no quarto dela. Eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler. Logo nos primeiros meses de vida, a mãe da Nicole percebeu que o seu crescimento havia estagnado. Segundo o diagnóstico médico, a Nicole tem uma deficiência na produção de hormônios que são responsáveis pelo seu desenvolvimento físico. Eu não me acho uma pessoa diferente, eu me acho igual de uns outros. Eu tenho muitos amigos. Tenho uma melhor amiga. Porque a amizade dela mudou o meu coração. Porque eu falo meu segredo pra ela fala os sentimentos ela fala o sentimento dela. O que eu mais gosto da escola é da biblioteca. Muito livro, livro de fábulas, poemas, histórias de aventura. O meu maior sonho é me formar. Quando eu crescer, eu quero ser pediatra. Eu acho uma profissão bonita e cuidar das crianças. Meu sonho é o sonho dela. Eu vejo, já pensou eu ver minha filha formada, uma pediatra, pegando um banquinho, quem sabe, subindo e atendendo o paciente? O que emociona no filme Opostos é a possibilidade da história se repetir na vida de diversas pessoas do mundo. Realidades distintas que nos trazem uma lição de vida em comum. Para quem tem perseverança, o horizonte melhor não é um sonho distante. Olhando o horizonte que não está tão longe e esperar no Deus que vai além. Uau, que histórias, hein? E eu tive que me segurar aqui para não chorar. Bom, e para falar sobre o Oposto, a gente trouxe aqui no estúdio do Revista o diretor do filme, Tuil Costa, que foi quem acreditou nesse projeto de TCC. Seja bem-vindo, viu, Tuil? Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso, falar com esse homem, né? Tuil, você já deu várias entrevistas após o lançamento, falou sobre algumas dificuldades de fazer o filme e tudo, mas essa primeira pergunta que a gente gostaria de fazer para você é sobre essa motivação. A gente acabou de ver essa matéria, meu coração estava aqui acelerado. Realmente são histórias muito bonitas de motivação, de transformação. Isso foi a cereja do bolo, depois de tudo do projeto pronto, conquistado, foi mais que especial para você, né? Eu sempre digo que Deus sonha mais alto do que a gente consegue sonhar. Isso é óbvio, mas com Opostos foi realmente uma certeza, porque a gente nunca imaginava que de um TCC, essas histórias, né, que estão dentro do documentário iam ter todo esse alcance. E olhando essa reportagem que a gente viu agora, eu também fiquei aqui todo emocionado, porque eu acho que o Opostos proporcionou a gente conseguiu ver essas histórias, a gente conseguiu ver essas histórias de superação. E para mim, é até mais, não sei se a produção do Revista sabe, mas tem 3 alunos meus que são repórteres nessa reportagem. Então, eu estou vendo o trabalho que a gente faz lá na universidade, tal, frutificando, e que hoje eles estão trabalhando. Então é só emoção, não tem nem como explicar. Eu lembro que uma vez a gente conversou e você me contou isso, que você já estava bastante feliz pelo projeto, porque demorou a sair entre várias situações e finalmente, né? Mas que
essa motivação de ser usado para influenciar outras pessoas, isso para você era demais, né? É muito bom a gente fazer as coisas com propósito. E eu acho que desde o momento que a gente viu o TCC, que a gente viu o potencial dessa história, esse propósito ficou muito claro. Só que daí, quando a gente coloca esse propósito nas mãos de Deus, aí ele cresce, ele fica enorme. E demorou sim, mas eu costumo dizer também que Deus pode até demorar, mas ele nunca se atrasa. Então foi no tempo dele e agora a gente está vendo os frutos aí. O que ele está conseguindo fazer com essa história tão poderosa? E tem mais, esse filme foi usado em toda a rede de educação adventista, com certeza milhares de pessoas vão ser influenciadas, por isso a gente acredita nisso. Amém. E o que eu achei interessante, recebi aqui uma informação, que esse filme vai fazer parte de um treinamento para 150 mil diretores de comunicação em todo o mundo. Conta pra gente. Então, a Conferência Geral vai usar o Oposto de um jeito muito peculiar. Eles estão fazendo um curso online chamado ACT, que quer dizer Adventist Communication Training, que é o treinamento de comunicação adventista. E isso para todos os diretores de comunicação do mundo. Então, você se inscreve e vai ter esse curso online para você aprender como ser o melhor comunicador adventista. E a aula inicial, a aula inaugural desse curso vai ser o Opostos. Que já é para dar uma motivação. Exatamente, para o pessoal ver como o estudo pode, bem usado e tal, pode mudar a vida da pessoa. Então, por isso que já está sendo traduzido e dublado em outras línguas. Hoje já está traduzido dublado em francês, em inglês, em espanhol. E eu recebi um e-mail hoje que estão querendo fazer em russo e ucraniano e chinês. Então, nossa, 8 idiomas, mais ou menos. Tem 4, né, já. até agora, mas agora a lista está aumentando. Então, é só bênção. Que bom! E olha, só para você de casa saber, foram 300 mil cópias distribuídas pela Rede de Educação Adventista. Bom, Tuil, quando a gente vê um projeto muito legal como o Opostos e tendo um alcance como a gente viu aqui, como você enxerga essa mídia para evangelização, né? Da gente usar dessa ferramenta para alcançar diversas pessoas que muitas vezes a gente não consegue ter acesso assim, né? Face a face. Eu acho que está tendo um despertamento para essa mídia. Não, eu vou falar a verdade, ser sincero aqui, não é fácil de se fazer, não é simples, porque a gente tem referências muito, né, Hollywood, né? Sim. São muito dinheiro e tal, só que é tudo usado para uma mensagem que não é edificante. Então, a gente que tem essa mensagem de motivação inspiradora e tal, eu acho que agora a gente nós estamos nos despertando para conseguir colocar nessa mídia esse tipo de mensagem. Só que é complicado. Como está no começo, então é uma coisa meio do pioneirismo, assim, de ir atrás, de lutar, você faz abrir função as de portas. 20 pessoas, não deu para conseguir dar conta e tal. Mas quando dá o resultado assim, a gente vê as pessoas sendo inspiradas e tal, aí a gente até esquece. Esquece as dores, todos né? os problemas. Então foi muito bom conversar com você, de verdade. Muito obrigada por ter vindo aqui no Revista. E eu espero de coração que a gente se veja, não muito distante desse tempo, para falar de outro filme, viu? Amém, vamos lá. Um prazer estar aqui também. Bom, e você que não pertence à educação adventista, que não teve acesso ao DVD que foi distribuído, pode matar a curiosidade de assistir a essa produção e entender como a história se desenvolveu agora, logo depois do Revista, aqui na TV Novo Tempo. Então não saia daí, já já o filme Opostos começa. E eu me despeço por aqui, mas se você quiser, pode visitar o nosso blog novotempo.com/jornalismo e rever as reportagens. Pode entrar também nas nossas redes sociais, deixar um recadinho, facebook.com/ntjornalismo e @ntjornalismo no Instagram. E ainda tem os nossos sites parceiros, noticias.adventistas.org, revistaadventista.com.br e news.adventist.org. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau!